Bom, a minha segunda-feira está braba porque peguei um caso extremamente difícil, porque achei que era muito bem documentado e descobri que ele não é um caso bem documentado, até porque não tinha como ser bem documentado. Estamos falando de um caso que começa a ter repercussão ali por volta de 1920. Não diria nem repercussão, mas diria alguma materialidade para chamar de seu, porque o que acontece? Nós vamos falar do Febrônio, o índio do Brasil, e diferente do que muitas pessoas pensam, por mais que muita coisa tenha sido escrita sobre esse homem que acabou sim se transformando num marco da literatura policial, existem muitas partes aí da história dele que foi contada por ele, né, de uma forma aí de livro que ele acabou escrevendo, relatos que ele foi contando depois. Mas eu também vi algumas entrevistas dele com idade, que teria sido a época que ele começou a falar sobre a vida dele, que prova que não dá para acreditar em muita coisa do que ele falava. Então a gente precisa sim acabar se pautando no que acabou sendo documentado pela polícia quando ele teve suas passagens pela polícia. E que marca também, né, todos os zeros possíveis, porque ele foi o primeiro homem considerado, o primeiro criminoso considerado um psicopata em ficar em um manicômio judiciário, o primeiro em algumas coisas, e também acabou ajudando aí a definir essa linha entre o direito e a psiquiatria, o que é uma coisa extremamente importante e usual hoje em dia. Então, se você tá com pressa, se você tá, né, de repente, hoje não é o dia para essa história, porque essa história tem tanta coisa, mas tanta coisa, que se a gente não prestar atenção, não rola, não dá pra entender muita coisa. Então fica aqui comigo, já aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, e também verifique sua inscrição se você é inscrito no canal, e se não for inscrito, se inscreva. Temos vídeos aqui segunda, quarta e sexta, tá bom? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny Jack, vinheta. A questão é o seguinte, nós vamos falar sobre o Febrônio, o índio do Brasil, que teria nascido em 14 de janeiro de 1895 no Vale do Jequitinhonha, que é um lugar muito simples, né? Um lugar muito humilde, e não teve ali uma infância muito fácil. O Febrônio não teve mesmo, de fato, uma infância muito fácil, porque depois vai aparecer um irmão, tá? Confirmar algumas coisas, porque temos que ter em mente que pouquíssimas coisas que existem aqui são coisas que são totalmente comprovadas, e eu vou apontando ao longo da narrativa para vocês não serem enganados. Eu acho que isso é bem importante. Então vamos lá. Quando ele nasce, ele é o segundo filho de 14 filhos que os pais ali vão acabar tendo, né? Então eram famílias volumosas naquela época, isso era uma coisa muito comum, e vamos lembrar, né? É uma época onde basicamente por pouco ali o próprio Febrônio não acabou nascendo escravizado. Então a abolição tinha acontecido há pouquíssimo tempo, Febrônio nasce, né, algum tempo depois, e é criado ali pelos seus pais de uma forma muito negligenciada, e que também aconteciam ali algumas coisas que não são muito bacanas para uma criança assistir, como por exemplo o pai que acabava agredindo a mãe, entre outras coisas, agredir os filhos também. E também vai ter, né, futuramente, nós vamos ver uma prática do Febrônio, que é uma coisa que marca muito a biografia do Febrônio, que é a parte, né, essa parte do abuso, né, contra homens. E a gente não sabe se ele não passou por isso também quando ele era mais jovem. O pai dele não parecia que tinha uma psique muito também tranquila. Por quê? Segundo até o próprio irmão dizia, o pai era muito agressivo, não colocava quase nada dentro de casa, e por mais que ele tenha começado a vida como lavrador, ele pegou um serviço qualquer ali de ajudante de açougue ali, né, com bois e tal, e ele acabou gostando de mexer com aquilo. Então era uma forma que ele tinha encontrado de estar sempre ali, né, naquele mundo de carne e tudo que envolve aquilo, que é uma energia maravilhosa. Mas enfim, ele vivia dessa forma, e ele fazia os filhos estavam sempre em volta, e quando a mulher ia pedir alguma coisa, ele sempre era muito agressivo, até que um dia o Febrônio vai embora de casa. Ele simplesmente se manda, analfabeto, com 12 anos, preto, logo depois da abolição, e ele sai destemidamente, assim. Ele não sabia ler, não sabia escrever, não tinha, né, nada, assim, e ele acaba indo embora. Então, com 12 anos de idade, ele vai embora, e aí você só vai ter algum registro dele aos 14 anos de idade. Segundo o que conta o Febrônio,
ele foi embora com um caixeiro viajante, que eram aqueles homens que passavam vendendo coisas nas casas das pessoas. Ele teria ido embora com esse homem e ele teria ido para Diamantina, onde ele teria sido alfabetizado com pessoas ali que liam muito a Bíblia, né? Então essa parte bíblica ficou muito marcada na cabeça dele porque ele se alfabetizou dessa forma. E depois isso vai ter alguma relevância ali no futuro. Até os 14 anos, o Febrônio teria trabalhado ali como auxiliar de casa, ele teria trabalhado como alfaiate, ele teria trabalhado com várias coisas em casas de pessoas abastadas. E rapidamente, parece que o Febrônio ele começou a adquirir também essa tal finesse, né? Vamos chamar assim. Era assim que eles chamavam na época. A pessoa tem uma certa finesse. E ele era uma pessoa extremamente preocupado com a sua imagem desde muito cedo. Então ele sabia ler, ele sabia escrever, ele era culto. E isso era uma coisa muito estranha de você pensar que você está falando de uma época muito, mas muito recente, a abolição, né, que teve aqui no Brasil. Então, olha só como tudo era uma coisa trabalhada e ele era uma pessoa carismática até a última raiz do cabelo. Todas as pessoas que tinham ali qualquer contato com o Febrônio acabava assim virando um amigo dele. Então ele sempre tinha muitas pessoas ali para recorrer. Tudo vai sendo percebido ao passar do tempo, mas você vai vendo que se não fossem essas grandes figuras, o Febrônio teria, por exemplo, se enrascado com a polícia diversas vezes. Ele sempre tinha algo assim interessante para contar, que ele acabava se livrando, por exemplo, de pequenos delitos ali com a polícia do Rio de Janeiro. Então vamos tentar entender. Nessa época, o Rio de Janeiro era uma cidade extremamente importante para o Brasil. E lembrando, né, que nessa época o Rio de Janeiro era a capital também do país. Então tudo acontecia no Rio de Janeiro. Quando ele desembarca, então vamos colocar assim, né, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele tinha 14 anos de idade. Ele não usava o nome de Febrônio, ele usava o nome de Pedro de Souza. Ele vai usar tantos nomes que possivelmente eu não vou colocar todos aqui no vídeo, porque não vai ter como, né? A história dele é bem complexa. Então, segundo o que se conta, é que desde que ele chega no Rio de Janeiro, ele sempre participou das atividades delituosas. Então, ele estava sempre ali envolvido com algum tipo de delito para sobreviver, mesclando isso com algum tipo de emprego. Só que ele estava sempre muito bem arrumado. Ele não era uma pessoa que vivia jogada pelo canto, não. Ele sempre arrumava um jeito de dormir em algum lugar. Ele não era uma pessoa largada, só que ele vivia ali de pequenos furtos. Entre 1916 e 1929, ele vai ter 37 ali registros policiais. Seriam como se fossem ali fichas, né? Ele foi fichado, vamos colocar dessa forma, 37 vezes pela polícia do local. Acabou ficando de fato preso, ele ficou numa colônia, né, uma colônia correcional em 1920. E basicamente a loucura toda vai começar em 1920. Quando ele fica nessa colônia penal, então, eles sabendo ler, eles tinham um momento ali que eles podiam ler ou fazer alguma coisa para poder, enfim, né, aliviar o estresse. E ele começava a ler a Bíblia. E vai ser também nesse lugar, em 1920, que ele então vai ter uma revelação. Certo dia, ele vai contar para os detentos que estavam ali dividindo a cela com ele que ele teve uma revelação. Ele teria visto uma mulher loira, de cabelos muito compridos, e ela pairava no ar e dizia para ele que ele era um escolhido, ele era um filho da luz e que ele tinha algumas missões ali e teria que fazer ali algumas tatuagens. Depois ele vai contar, né, depois, não para as pessoas que estavam lá na cela, que ele também tinha missões, como por exemplo, ele teria que levar, né, a vida de 10 pessoas, de 10 rapazes e deixar também nesses rapazes as mesmas iniciais, porque vai ser na cadeia que ele vai tatuar ali as letras que ele tinha no peito. Ele precisa tatuar esses garotos com essas letras para que esses garotos sejam protegidos, tenham a garantia de que reencarnem e que também façam parte ali de uma, como se fosse ali um salvamento da Terra, a salvação da Terra. Seria como se ele estivesse recriando tudo de bom que está na Terra e que estava se destruindo. Era como se fosse ali um delírio religioso. O que, muito sinceramente, é um delírio religioso que casa muito bem com as coisas que eram trazidas justamente da era vitoriana. Então, em algum momento, esse moço que passou por tantas casas de pessoas tão ricas pode ter lido algum livro, né? Algum livro que era
publicado naquela época das mesas girantes e acabou misturando um pouco de Bíblia com um pouco de ocultismo e acabou saindo aí de repente até mesmo uma alucinação. Afinal de contas, ele era uma pessoa com transtornos, né, com transtornos mentais. É na cadeia então que ele vai pedir para que façam a tatuagem no peito dele, que era o que mostrava então que ele era um iniciado, né, depois dessa revelação que ele teve, e eram as seguintes letras: DCVXVI. Então essas letras ali para ele tinham um significado e ele vai explicar esse significado para as pessoas que perguntam. Ele disse que significava Deus, caridade, virtude, santidade, vida e imã de vida. Eis o filho da luz. E aí depois as letras. É bem, né, maluco, mas ele faz isso então dentro da cadeia e começa a escrever um livro. Era um livro que era sobre ele. Ele seria então esse príncipe da luz. Era assim que pelo menos ele achava que ele era. Só que vocês lembram que tinha aquela coisa mística de precisar de 10 rapazes e tudo mais, 10 garotos, e parece até que nessa revelação ele conta, né, depois no livro e também em entrevista que ele acabou dando depois, que ele tinha assim a permissão de usar a força se precisasse para poder entregar então essas almas aí a esse destino, que seria um destino por algo ali maior. Então era tudo muito grandioso na vida do Febrônio, que às vezes usava esse nome, às vezes não usava esse nome, até porque ele vai roubar principalmente ali um diploma de dentista. E agora que a gente vai chegar na parte onde ele é solto. Febrônio vai montar então uma cooperativa médica. A questão é que, primeiro, que ele não era médico, então ele precisava de uma cooperativa médica onde ele vai alugar o prédio. Ele vai alugar o prédio por um mês, porque depois, quando chegar ali o primeiro, né, vencimento, ele não vai arcar com esse vencimento, então automaticamente ele precisa mudar o que vai acontecer ali. Mas a primeira pessoa que vai entrar em contato com ele vai chegar a colocar isso nos jornais para poder então, né, ter alguma notoriedade, ele conseguir chamar a atenção das pessoas da área médica, que também incluíam dentistas, e é nessa época que ele vai conhecer um homem chamado Dr. Bruno Gabina. O Dr. Bruno Gabina, ele era um dentista, só que ele também era alcoólico e ele já estava com a vida um pouco mexida, um pouco estragada, por ser um alcoólico. Então muitas vezes ele acabava errando num procedimento, dormindo na hora de um procedimento, e isso fez com que ele acabasse perdendo muito na vida dele, incluindo um consultório que ele já tinha ali tido por algum tempo, mas ele não conseguiu manter o nome dele muito limpo para continuar ali exercendo as suas funções. Então quando ele olha, né, essa cooperativa, ele diz, bom, parece uma boa para mim, então eu vou entrar nessa cooperativa e vou fazer parte disso aí, vou passar a atender pessoas de novo. Acontece que o Febrônio, ele atendia junto, tá? Ele atendia junto, só que existem duas vertentes aí nessa parte. Uma que ele era um auxiliar, um assistente, outra que ele atendia normal, como se ele fosse um médico mesmo. Então ele passaria remédios naturais para as pessoas, coisas que as pessoas ouviam, né? Ah, tal coisa faz bem e aquilo ali também faz bem. Então ele ia atendendo as pessoas ali, mas teria acontecido por pouco tempo, porque depois dos primeiros clientes então do Gabino, o Gabino simplesmente começa a não querer mais trabalhar. E aí é quando, né, segundo, né, o que contam, parece que o Gabino foi recrutado, porque o que poucas pessoas sabem é que, na verdade, o Febrônio também tinha um séquito de pessoas que acabavam seguindo ele. Então existiam seguidores desse delírio religioso que ele tinha, que acreditavam que de fato ele era o príncipe da luz. E parece que o Gabino foi uma dessas pessoas. Então em 1921, quando os dois se encontram aí, né, eles acabam aplicando esses golpes um pouco mais próximos do que as pessoas gostam de demonstrar. Eles faziam juntos isso aí. Então ele vai fazer por um tempo. Quando o Gabino começar a beber demais, né, se embriagar demais e não poder atender os clientes, ele vai começar a atender os clientes do Gabino. E como ele não era dentista, a pessoa ia lá extrair dente, e quando chegava lá ele dizia, ó, você não precisa extrair apenas um dente, você precisa extrair 3 dentes, porque afinal de contas os dentes, né, ao redor também podem estar infeccionados. Então o certo, né, o correto é você extrair esses 3 dentes. E depois ele dizia que o melhor remédio era pinga ou um álcool muito forte, que era para poder lavar a boca ali e curar. Resultado do fracasso, porque vai ter muita coisa ali que não vai ocorrer muito bem, não vai se sair muito bem. E lembrando que na época extrair dente, por exemplo, tiveram épocas
que pessoas ali que tiravam, né, faziam barbas ali, pessoas que trabalhavam em barbearia também extraíam dentes, tanto no Brasil como no exterior. Isso para a gente ter uma ideia, né, do panorama médico que existia, né, aí no mundo nessa época e como a medicina ela é muito jovem ainda. Então eles começaram a perceber que as coisas ali estavam acontecendo de um jeito que não era muito bom. Porém, quando iam conversar com o Febrônio, eles sempre tinham uma boa desculpa, um bom remédio, uma boa explicação de por que ele estava passando aquele remédio. Ele era muito letrado. Se ele tivesse feito talvez todas essas faculdades que ele vai alegar ter feito, ele não era tão esperto e tão culto. Ele tinha aquela coisa do psicopata de dizer tudo aquilo que a pessoa quer ouvir. Então isso ajudava bastante. Depois de um mês, o que vai acontecer é que ele vai ter que arcar então com o mês ali de aluguel que tinha do lugar que ele tinha alugado, né, para fazer então essa cooperativa médica. Acontece que ele vai desaparecer ele e vai desaparecer o Gabino. Por um tempo, o Gabino vai mandar cartas para a mãe dele dizendo que, na verdade, ele tinha encontrado uma nova religião, que ele tinha encontrado ali, né, uma pessoa para guiar ele religiosamente e que ele estava doido para que a mãe conhecesse, então, esse novo mentor espiritual dele, que seria o Febrônio, e que ele estava muito feliz e que eles estavam ali juntos, então meio que trabalhando juntos. Só que em algum momento, entre 1921 e 1922, o Gabino sai da jogada, porque em 1922, quem vai montar sozinho, tá, uma clínica de odontologia, uma clínica de extração de dentes, né, que era o que na maior parte das vezes era, vai ser o Febrônio, só que sozinho, usando toda a documentação do Gabino. Então, muitas pessoas acham, né, acreditam que ele no fundo ali acabou dando cabo da vida também do Gabino, mas não existe provas com relação a isso, não tem mesmo. Inclusive, né, a mãe chegou a dizer que não acreditava que isso tinha acontecido porque o filho mandava cartas. Depois a polícia olha essas cartas, só que chega à conclusão ali de que aquelas cartas pode de repente ter sido escrita pelo Febrônio. Depois discutem sobre isso porque dizem que a caligrafia é muito robuscada, extremamente bem escrita, só que depois vão descobrir que o Febrônio de repente escrevia muito melhor até do que o próprio dentista. Então logo, né, que ele abre esse novo consultório odontológico no meio do centro do Rio de Janeiro, as pessoas vão reclamar ali das coisas que ele começa a fazer, principalmente o número de dentes que acabam sendo extraídos sem nenhuma necessidade. Isso tudo vai virar um problema, obviamente, porque as pessoas também não são bobas e muitos ali que iam procurar um dentista já tinham ido em outros. Então percebia que existia alguma diferença. Mais ou menos por volta de 1925, então ele vai fazer outra coisa. Ele vai se mudar para Bahia e na Bahia ele vai usar outro nome. Dr. Febrônio Simões Melo, o índio do Brasil. Então vai ser esse nome que ele vai utilizar quando ele chegar na Bahia. Ele também atua como falso dentista, que também não vai ter vida longa e ele vai acabar então indo embora novamente. Primeiro ele usa o nome de Dr. Bruno Ferreira e também vai usar o nome de Uzeda Filho num outro momento que ele vai precisar trocar o nome. Por que que isso vai acontecer? Porque ele vai ter que mudar depois para Uzeda, sair de Bruno e para Uzeda. Quando ele é Dr. Bruno, então ele começa a trabalhar como médico e ele vai atender algumas crianças. No meio desse caminho de atendimentos, obviamente ele não tinha, né, muita expertise para poder tratar as pessoas. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. O que eu acredito que acontecia com alguns médicos também. A questão é que ele vai acabar fazendo ali duas crianças de vítimas, porque ele vai acabar passando um remédio que não vai sarar, né? Obviamente não vai curar a doença que aquela criança tinha, e ele vai acabar perdendo esses dois pacientes, né? Então o que vai acontecer é que eles vão acabar então falando muito mal da clínica, falando muito mal do médico, então ele acaba indo embora. É nessa época que ele vai fazer diferente, ele não apenas vai atender de forma, né, atender como médico, mas ele vai ser um ginecologista. E naquela época o ginecologista fazia partos também, não tinha muita distinção ginecologista e obstetra, então ele fazia partos e ele vai fazer alguns partos, vai atender algumas mulheres e funcionava.
até que um dia ele acaba perdendo tanto, né, a paciente como também a criança em um parto, e é nessa época também que ele começa a ser denunciado, as pessoas começam a falar muito sobre ele e ninguém nem cogita ali procurar saber se esse doutor existia, porque mais uma vez ele tinha falsificado o diploma do Gabino. Ele usa primeiro como dentista, depois ele acaba falsificando para colocar como médico, só que esses outros médicos, o Bruno, né, e esse último aí que ele acabou usando o nome de Uzeda, não existiam, mas não tinha como, ou ninguém se preocupou em procurar saber quem eram esses médicos. E é aí, né, então, que chegamos em 1926. Como eu disse para vocês, foram inúmeros golpes. Quando ele estava junto com o Gabino lá no Rio de Janeiro, em 1921 ali, que ele faz, né, ali a cooperativa, como a cooperativa ficou muito mal falada, ele era uma pessoa que dava nó em pingo d'água. Até então, ele não tinha tirado voluntariamente a vida de ninguém, tá? Ele acaba fazendo o seguinte, ele logo depois que ele arma, né, a cooperativa, que vai ser a primeira vez que ele vai ter essa, né, interação com o Gabino, depois disso, os dois continuam trabalhando juntos, só que aí eles montam uma agência de emprego. E era uma época que as pessoas estavam passando por muitas dificuldades, né? Muita dificuldade financeira, as pessoas precisavam de emprego, as coisas estavam quebrando no Brasil. Então ele monta essa agência de emprego e diz que ele está procurando pessoas para cobrar dívidas, seriam cobradores. Então ele era como se fosse assim, ele comprava várias dívidas e depois contratava pessoas para que essas pessoas cobrassem essas dívidas em troca de uma porcentagem. Uma sala bem arrumada e as pessoas iam até esse local, só que eram dívidas altas, né? E aí todo mundo se questionava, falava, meu Deus, mas e se de repente, né, alguém leva assim a dívida, recebe a dívida e não paga? E aí ele chega e fala, então, só que acontece que para vocês terem essa dívida, vocês precisam me deixar 25% do lucro de vocês, porque eu preciso ter a garantia de que vocês vão me retornar aqui para me dar o restante e receber também, né, a parte de vocês, assim, ninguém sai perdendo. E as pessoas aceitavam, então as pessoas aceitavam, davam o dinheiro para ele e iam cobrar as dívidas. Só que quando aquela reunião acabava, ele basicamente saía, né, do lugar. E ele fez isso em diversos escritórios, ele alugava escritórios para fazer justamente isso. E aí a pessoa saía para fazer a cobrança e quando chegava percebia que não existia o endereço, não existia a pessoa, não existia a dívida, não existia nada. Ele tinha falsificado tudo. E aí eles voltavam até o lugar onde eles teriam conversado com o Febrônio e que usava diversos nomes, né? Naquela época não dá nem para saber onde ele usou qual nome. E aí eles verificavam que, na verdade, ele já tinha ido embora. Então, olha só o que o cara já fazia naquela época. E em 1926, o Febrônio foi preso novamente. Dessa vez, ele foi para um local ali, né, para saúde mental mesmo, né, para tentar ver o que ele tinha, doença, né, para um local de doença mental, porque, na verdade, ele não estava cometendo nenhum crime. Mas eles acabaram flagrando ele num lugar assim, afastado, nu e dançando e falando, não estava falando coisa com coisa, estava delirando e acabou sendo colocado ali numa instituição por um homem que já era um homem que já estudava ali o comportamento humano, que era o Dr. Adalto Botelho. Então ele fica por um tempo aí, né, nesse local, não podendo arcar com os custos, porque até então não era uma coisa, né, que ele tinha, não era uma pena, ele não tinha recebido uma pena, então ele teria que arcar com os custos dessa internação, então ele acaba sendo colocado fora. Só que aí em 1927 ele é preso, tá? E eles colocam ali como se ele tivesse tentado fazer, né? Como não podia continuar ali sem pagar, então eles levam ele para a delegacia. Na delegacia eles prendem, ele fica preso. Isso tudo é a construção do psicopata. Agora a gente vai chegar na ação do psicopata. Ele já tinha os seus delírios religiosos, ele já se sentia superior, ele já se sentia melhor. Só que agora ele de fato vai ser um assassino. Isso é uma coisa assim extremamente importante de pautar, porque tudo vai começar em 1927, quando ele estiver preso. Primeiro que ele vai subjugar dois rapazes, tá? Subjugar, né? E obviamente conseguir o que ele queria, que era, né? Então ter ali uma relação
íntima com esses homens. Então ele basicamente ele consegue abusar desses homens. E ele vai tentar com um terceiro, um homem chamado Djalma Rosa. Só que dessa vez não vai funcionar. O Febrônio não vai conseguir o que ele quer, ele não vai conseguir ter nenhum tipo de intimidade com o Djalma e ele vai acabar numa briga com o Djalma que depois, né, que o Djalma chegar a óbito, vai ser considerado só um acidente dentro da penitenciária, não vai acontecer nada com ele, ele não vai responder por nada relacionado ao Djalma, sendo que todo mundo sabia que ele tinha tirado a vida do Djalma e também sabia o motivo dele ter tirado a vida do Djalma. Em 21 de fevereiro de 1927, o que vai acontecer é que a polícia mais uma vez vai pegar, mais uma vez, na mesma cidade. Olha, gente, quanta coisa, a polícia vai indo lá, né? Mas vamos continuar. A polícia prende então, né, em 1927, algum tempinho depois que ele sai lá dessa confusão com o Djalma, ele é preso no Corcovado. Ele vai pegar um rapaz, ele vai amarrar, alguns dizem que era mais jovem, outros dizem que era um rapazinho já, mas o que eles tinham como rapazinho na época era 12, 11, né? O rapaz estaria amarrado em uma árvore enquanto ele dançava pintado de amarelo, tá totalmente nu. Ele estava ali num ritual pessoal particular na frente aí do rapaz. O rapazinho começou a gritar, a polícia chegou e aí ele é preso novamente. Eles conseguem soltar, eles não dizem o nome desse rapazinho, mas eles acabam prendendo ele. Quando ele tá lá, eles também vão contar o seguinte, tá? Vai aparecer uma senhora que estaria ali, né, alugando para ele um quarto de pensão, e essa senhora vai contar o seguinte: um dia eu, sem querer, eu não deixei ele me ver porque eu fiquei com medo dele, mas ele estava cozinhando um crânio humano. E aí isso aí caiu como uma bomba, porque as pessoas estavam conversando com ele ali na delegacia por ele já ter, né, enfim, dançado todo pintado de amarelo e apenas amarelo e mais nada em seu corpo, além de tinta, e ele estava sentado lá tentando explicar por que ele estava cozinhando uma cabeça, né, ou melhor, um crânio, porque já não tinha mais nada. Logo, sem perder ali a calma, ele teria dado um depoimento dizendo o seguinte: ele era um médico e, obviamente, ele precisava estudar anatomia humana. Então, aquela cabeça teria vindo de um cemitério, de alguém que teria vendido aquela cabeça para ele, só que estava cheirando muito mal. Então, ele fez uma solução, porque ele utilizava palavras assim, tá? Extremamente assim, colocadinhas ali, falava muito bem. Ele disse: eu então preparei uma solução com algum tipo ali de sal, né, algum tipo de ácido e também sabão em sua forma ali mais bruta para poder então esquentar e ficar apenas com o crânio que eu ia utilizar para fazer os meus estudos anatômicos. E foi aí que isso pode ter acontecido. E as pessoas iam engolindo tudo isso aí que ele ia falando, sendo que ele nem tinha como provar que ele era médico, mas as pessoas encontram um homem dançando, né, só de amarelo lá no Corcovado, e depois o cara diz que tá estudando anatomia porque ele é médico, então tá tudo certo. E na época, né, eles chamam o Dr. Juliano Moreira, que já lidava com pessoas que poderiam ter algum tipo ali, né, de disfunção, eles chamavam de disfuncionais, alienados. Eles pedem pro Dr. Juliano Moreira dar uma olhada, né, no Febrônio, e é aí que ele fala: olha, eu acho melhor levar ele pra uma colônia ali, pra ver se ele faz algum tratamento, pra gente estudar melhor o caso dele. E é justamente isso que acontece. Então, ele é levado ali para cuidados psiquiátricos, principalmente observação, né, psiquiátrica. E aí, em abril de 27, ele vai acabar recebendo alta desse hospital. Não se sabe por quê. Alguns dizem que é porque ele também não tinha família e dinheiro para pagar. Não sei se tinha alguma taxa, eu, de fato, é muito antigo, não dá para saber, e nenhum lugar fala também se isso era cobrado ou não. Mas ele recebe alta. Talvez ele tenha se comportado, né, de uma forma correta, soube se comportar e recebeu essa alta. E ele leva com ele 2 rapazes. Ele vai levar um rapaz que é chamado de Jacob e o outro era o Otávio. Ele vai levar esses 2 rapazes porque ele vai, ainda dentro do hospital psiquiátrico, convencer esses 2 rapazes de que ele pode conseguir empregos para ele. Então, no dia que ele sai, ele acaba levando esses 2 rapazes juntos. Em alguns lugares dizem que ele foge, mas ele não foge. Ele na verdade, ele recebe alta e ele leva com ele, então, um uniforme, como se fosse uma farda que se usava no lugar, que tinha inclusive ali um boné azul. Então era uma farda azul, ele sai vestido daquela forma e leva os garotos. Eles teriam andado até chegar numa praia. Quando chega nessa praia é que ele vai começar então a deixar as coisas um pouco mais tensas, porque ele vai começar a tatuar
as mesmas letras que ele tinha no peito, ele vai tatuar no peito desses rapazes e automaticamente também ele vai violá-los. E era muito difícil de se falar sobre esse assunto. Nós estamos falando de 1927. Esses rapazes tinham 17 anos, que foram então ali, né, levados a acreditar numa promessa de emprego que ele conseguiria pros rapazes. Quando isso começa a mudar, ele vai levando, né, os meninos no bico, vai conversando, deixa naquela praia, eles dormem na praia, porque vocês não tiram a roupa, porque isso, porque aquilo, e ele chega a ficar uns dias com esses rapazes, aí ele os tatua, e aí logo depois, utilizando força física, ele acaba então ao ato. Então sabemos aí que, pelo menos em tudo que ele conta, pelo menos ele e tudo que se sabe sobre ele, em nenhum momento que ele vivia a vida dele, é interessante isso, porque assim, ele provavelmente ele era gay, porque o que acontece? Em nenhum momento que ele fica livre e que vive até mesmo um tempo de um certo status, você vê ele, por exemplo, se envolver com uma mulher, às vezes um namoro, nem que fosse de fachada, o que acontecia muito nessa época. Não, com ele não tinha fachada, ele era o que ele era, só que quando ele parte, né, para esse lado mais obscuro da mente, não são consentidas, configurando assim um crime que na época a gente tinha um peso muito maior e que na verdade naquela época isso era considerado uma doença, ser gay era uma doença. Então isso é uma coisa também importante da gente deixar bem pautado aqui, porque todas as vezes que tiver uma situação assim, ele vai praticar o abuso contra homens. Então isso era uma coisa que na época era muito difícil de falar. E quando esses dois rapazes, eles chegam a contar a versão deles, contar a história deles, o que eles passaram na mão do Febrônio, tudo isso vai deixar todo mundo assim meio sem o que dizer, porque não era o tipo de coisa que as pessoas falavam ou queriam falar. E lembrando também que ambos os rapazes foram tatuados, tá? Com as mesmas letras que ele tinha no peito. Então existe uma parte que inclusive diz que eles receberam essas marcas com uma espada, que ele teria roubado de um antiquário, porque teria sido assim. Ele roubou essa espada porque Lúcifer teria provocado ele para uma batalha. E ele teria roubado essa espada para poder então ter a sua luta com Lúcifer. Só que no dia Lúcifer não apareceu. Então ele ficou com essa espada e teria sido com ela que ele teria marcado tanto Jacob quanto o Otávio. Então depois que ele faz todos esses atos aí, tanto com o Jacob como com o Otávio, ele acaba não terminando assim com suas vidas. Então eles conseguem sobreviver para contar a história. E aí que vai aparecer o que seria, vamos colocar aí, o primeiro grande caso que vai sair na mídia. Utilizando a farda, o boné azul e tudo mais, alguns diziam, né, que ele começou a fingir que era motorista de ônibus e tal. Ele vai conhecer esse rapaz chamado Alamiro, de 20 anos. Alamiro José Ribeiro não era uma pessoa ali que ele estava encontrando em qualquer lugar. Ele vai conhecer o Alamiro e depois a família do Alamiro, incluindo o cunhado do Alamiro. E o Alamiro, ele vai fazer uma promessa para ele, vai dizer para ele que vai conseguir um emprego para ele. Então ele chega a ter até mesmo uma conversa com a família do Alamiro antes de levar o Alamiro para essa tal empresa aí, prometendo para ele um trabalho. Quando eles começam ali, né, ele leva o Alamiro, só que ele não leva o Alamiro para procurar nada, nem para nenhum hotel, nem para nada. Ele leva o Alamiro para beber, então os dois teriam bebido durante a noite, teriam feito ali algumas... Enfim, passeado ali por alguns lugares, mais uma vez, né, ele tinha 20 anos de idade, mas essas famílias que normalmente ele ia, eram famílias que estavam quebradas, pessoas que não estavam em condições financeiras muito boas, então ele pega o Alamiro e leva. Depois ele começa, depois que ele embebeda o Alamiro e também já está embebedado, ele tenta forçar o ato com o Alamiro. Acontece que o Alamiro vai lutar bastante, mas não vai ter jeito. Quando ele perceber que o Alamiro não vai, lembra, né, que a entidade lá que ele prestava contas dizia que se tivesse que usar força não tinha problema. Então ele usa força, mas ele não consegue conter o Alamiro. E então ele pega um cipó verde e aperta ali na garganta do Alamiro e acaba assim tirando a vida do Alamiro. Nesse mesmo meio tempo, questão de dias, ele vai pegar um outro rapaz chamado Joaquim com uma promessa de emprego também, assim como ele fez com o Alamiro, porque ele tatuou o Alamiro também. Todos ele vai tatuar, tá? Todos, os que fugirem, os que não fugirem, ele vai tatuar. E aí ele vai pegar esse moço, né, esse Joaquim. Ele achou que seria mais fácil, porque foi muito difícil
difícil. Foi muito difícil com o Alamiro, foi muita, né? Ele precisou de muito tempo, ele não conseguiu chegar ali às vias de fato tão facilmente. Ele precisou, né, utilizar o cipó verde, tirar a vida do Alamiro. Então, quando ele chega nessa parte aí com o Joaquim consegue fugir. O Joaquim luta e o Joaquim, mesmo tendo 16 anos, consegue fugir. Eles também encontram no dia 15 de agosto o corpo do Alamiro e aí as poucas roupas que ficaram ainda no Alamiro. Alamiro estava em estado de decomposição já um pouquinho avançado e também vem as histórias, né? A história do Joaquim. Mas Joaquim do quê? Ninguém sabe. Quando o corpo do Alamiro for encontrado, o jornal então vai começar a falar do Febrônio, tá? Quando tudo isso começar, ele vai perceber que as pessoas podem reconhecê-lo. Então, novamente, ele muda de cidade. Então ele muda de lugar, né? Todo mundo começa a falar sobre aquilo, tá todo mundo meio apavorado, foi todo mundo muito assustado. Então ele se muda e aí ele começa a usar o nome, né, de Doutor Bruno Gabino e vai continuar trabalhando como dentista. Ele continua aí com essa doideira de que ele é dentista. E desde 1921 ali, ele começa a escrever o livro dele, tá? E vai vendendo também os exemplares do livro dele assim, sabe? Manda fazer o livro, manda imprimir o livro, ele que editou o livro tem em torno de 60, 80 páginas, então ele vai vendendo. E ele sempre vai em rodas de pessoas importantes, grandes pensadores, ele vai entregando ali, vendendo aqueles livros e as pessoas, por incrível que pareça, vão gostando muito dos livros dele. Só que aí, né, as pessoas começam, não era assinado, o livro não era assinado, então ele não colocava, ninguém sabia quem ele era, então as pessoas gostavam do livro e tudo, o livro estava rodando. Só que aí a fama dele, né, com a questão do que aconteceu, né, com a Alamiro, ele falou, putz, vai dar tudo errado, é melhor eu ir embora. Só que ele precisava mudar de roupa, ele continuava usando aquela roupa azul. Então ele vai pegar e vai falar com o alfaiate e o alfaiate vai falar para ele o seguinte, ele vai falar, olha, eu quero um terno. Ele vai falar, eu não tenho condições de te dar uma entrada em dinheiro, o que eu posso fazer é dar aqui a minha roupa azul para você, como entrada, e você começa a fazer o meu terno, faz o meu terno, quando ele estiver pronto eu te dou o restante de dinheiro. E assim fica combinado. Ele vai, aluga um quarto, né, começa a morar numa pensão, e quando o terno fica pronto, esse homem então vai levar o terno para ele, e quando chegar lá, ele vai falar do dinheiro, que ele precisa receber o dinheiro. Nessa hora, o Febrônio, ele olha para o rapaz e percebe que o rapaz tem como se fosse um cisto assim no pescoço, e o Febrônio diz que ele é médico e que aquele cisto ali pode ser algo ruim, que pode levá-lo, enfim, à morte. Começa aquela, né, aquela conversa, e que ele podia operá-lo em troca do que ele devia pela roupa que ele teria encomendado. E é justamente nessa hora que o que vai acontecer é que ele vai jogar ali um líquido roxo em cima do machucado do rapaz e vai dar uma navalhada, aqui estourando o negócio, vai começar, né, a sangrar, e esse homem vai sair correndo, não vai querer voltar de jeito nenhum, e ele vai acabar ficando com o terno. Seria mais ou menos isso, ele teria feito isso com um homem que ficou apavorado. E em pouquíssimos dias também depois, parece que aí ele já estava bem maluco mesmo. Ele encontra João Ferreira, de 10 anos, o garotinho chamado ali de João Joca, né? Para as pessoas que conheciam ele ali, que eram amigos dele, conheciam como João Joca. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar o João Joca e vai achar que é uma boa ideia levar o João Joca para todo aquele ritual que ele costumava fazer com os outros rapazes também. Não precisamos repetir, não é mesmo? Estamos falando de um homenzinho de 10 anos. Quando ele vê o João Joca, ele vai começar a conversar com o João Joca, conversar com a família do João Joca, vai prometer doces e também vai prometer um terno, porque o João Joca vai ver o terno dele e vai achar muito bonito, e ele vai prometer o terno. Nisso, ele começa a tentar convencer a família de que ia levar o João Joca para ter uma vida melhor. Ele poderia colocar o João Joca para trabalhar numa casa de pessoas muito ricas, ganhando dinheiro e assim podendo, né, ter uma vida melhor, de repente com condições de estudar e tudo mais. Acontece que entra naquilo, né? Olha, faz o seguinte, ele conversa com o pai diz, conversa com a mãe dele. Ele vai e conversa com a mãe diz, conversa com o pai dele. Então, para o pai, quando ele vai conversar, ele diz que a mãe já disse que podia. E quando ele conversa com a mãe, ele diz para a mãe que o pai já disse que podia. Então, estava tudo certo. Ele leva o garoto embora. Ele vai com o garoto, né, embora. Só que vai acontecer o seguinte, ele vai levar o garoto para cinema, ele vai levar o garoto para passear, vai dar coisas para o garoto,
mas infelizmente a gente sabe qual vai ser o fim disso. Ele vai levar o João Joca para um lugar, prometeu aquele terno, quando ele perceber que ele tá num lugar onde ninguém mais pode fazer nada, ele vai prometer então, né, que vai dar o terno para ele, mas que ele precisava ser forte e aceitar uma tatuagem. Seria a tatuagem que ele faz em todo mundo, só que dessa vez ele faria com tinta. Ele usaria uma agulha, né, uma agulha mesmo, assim, para fazer ali as letras, eu acredito que em pontos ou rasgando, e depois utilizando tinta azul. Ele vai fazer isso, vai prometer que não vai doer, e aí depois o menino vai, né, começar a chorar, mas ele vai falar pro menino aguentar. Depois daquilo, sabemos o que ele costumava fazer, não precisamos, né, falar o que ele vai fazer com o João Joca, e também acaba tirando a vida do João Joca, do João Ferreira, de 10 anos de idade. Então ele fez o que ele fez com também, né, os garotos ali, o Jacob e também o Otávio, só que esse só tinha 10 anos. E existem várias vítimas, vocês podem perceber que são muitas vítimas, muitas pessoas em vários critérios diferentes, não apenas a parte, né, do homicídio, mas também fraudes e tudo mais. Porém, oficialmente, o Febrônio ele só vai responder por 2 crimes, 2 pessoas, que vai ser o Joaquim, que é esse garoto que ele acabou, né, que eu acabei de contar para vocês, e também pelo Alamiro, porque vão ter pessoas que vão ter presenciado. E aí, quando eles encontrarem o Febrônio, tanto a família do Alamiro como a família do Joaquim vai reconhecer o Febrônio. E vai ser aí que ele vai acabar preso. Depois que eles prenderem o Febrônio, ele vai então falar com a polícia e no dia 14 de setembro de 1927, ele vai confessar ambos os crimes, tanto do Joaquim como também do Alamiro, e ele vai acabar então sendo avaliado novamente, né, de forma psiquiátrica pelo psiquiatra forense Heitor Carrilho. Lembrando que nessa época a psiquiatria e a psiquiatria forense era quase uma ideia, assim, a coisa era só mesmo assim um estudo, ainda estavam estudando muita coisa. E aí eles percebem que na verdade tinha muita coisa errada com ele e que ele não tinha condições de responder pelos crimes que ele teria que responder nos tribunais. E aí muita gente agora vai dizer, então ele vai acabar livre? E eu vou dizer para vocês, talvez tenha sido um caso de prisão perpétua. Ele vai ser avaliado, vão conversar com ele, vão tentar entender como funcionava a cabeça dele, vão perceber como ele era fácil ali mudar as coisas que ele falava, a forma como ele se comportava. E também vão perguntar para ele sobre a mãe, a família e tudo mais. E ele vai dizer que a mãe dele se chamava Estrela do Oriente, Índio do Brasil. Então parece que entre muitas coisas que ele acreditava, ele também acreditava que ele era um ser, ou ele servia a um ser que criou o Brasil. Então esse seria o nome da mãe dele. Depois parece que não era nada disso, vai aparecer um irmão dele. Existem algumas histórias de que inclusive um dos irmãos dele acabou também perdendo a vida porque as pessoas tinham medo que ele fosse como o Febrônio. Então o Febrônio ele passa a ser uma pessoa aí que as pessoas têm medo até de pronunciar o nome, então uma coisa assim extremamente, sabe, maluca, de uma mistura de frenesi de saber quem é esse Febrônio, porque mistura, né, as pessoas começam a misturar toda essa mística com uma história meio sobrenatural, uma coisa de terror, né, sobre esse homem. Dá muito a impressão, sabe, daquela coisa que muita gente tinha com o Lázaro, né, que as pessoas ainda, mesmo hoje em dia, as pessoas ainda ficavam meio assim, será? Incluindo eu, esse cara é estranho e tal. Pode elevar o Febrônio ao cubo, porque era mais ou menos essa impressão que as pessoas tinham, porque naquela época também muita coisa, né, o que não era de Deus, a gente sabia de que era. Muitos não acreditavam na loucura, e para muitos também, até pelo fato dele ser gay, colocando assim, ele também já era um doente, né, ele era uma pessoa doente. Então isso aí tudo, né, fez com que ele fosse analisado por várias pessoas, e ele vai ser julgado. Em 1928, durante o julgamento, o Febrônio ele vai ser representado pelo Dr. Letácio Jansen, e o Dr. Letácio ele vai se unir então, né, com todos esses médicos, né, com o Dr. Carrillo, Dr. Manuel Clemente, para todos ali perceberem que o Febrônio ele não tinha nenhum problema, o problema dele não era bem criminal, ele tinha vários problemas juntos, incluindo ali uma lista de problemas que esses médicos vão deixar muito bem pautados. Era uma pessoa que tinha delírios, era uma pessoa que mentia por doença, uma pessoa que não era funcional e que a cadeia nada ia adiantar para ele, assim como
Também não ia adiantar uma clínica por ele não ter família que fosse arcar com as despesas e que ele precisava de um manicômio judiciário. Então eles deram ali como se fosse um parecer médico, tá? Algumas coisas ali que eles destacaram, eu vou ler para vocês, porque é muito interessante a forma com que isso é destacado. Eu não vou conseguir reproduzir isso aqui, então eu vou ler para vocês, que foi o que foi colocado pelos médicos, né? Seria o motivo de ter ali o primeiro ser humano que não vai conseguir responder pelos seus crimes por ter problemas mentais. Febrônio Índio do Brasil é portador de uma psicopatia constitucional caracterizado por desvios éticos, incluindo, né, ali a sua homossexualidade, que eles chamavam de homossexualismo, com impulsões sádicas, estado esse a que se juntam ideias delirantes de imaginação de caráter místico, que era esse lance, né, dessa coisa aí de ser o príncipe da luz e etc. Aí, segundo, né, as suas reações antissociais e os atos delituosos de que se acha acusado resultam dessa condição mórbida que lhe não permite a normal utilização de sua vontade. Aí, né, no terceiro, eles colocam, em consequência, a sua capacidade de imputação se acha prejudicada ou dirimida. O quarto e último seria, deve-se ter em conta, porém, que manifestações anormais de uma mentalidade são elementos que definem a sua iniludível temibilidade e que, portanto, deve ele ficar segregado ad vitam, né, por toda a sua vida, para os efeitos salutares e elevados da defesa social, estabelecimento apropriado a psicopatas delinquentes, armado com os possantes argumentos científicos desse laudo. Tássio Jensen conseguiu a absolvição de Febrônio e o juiz Dr. Arídio Azevedo determinou seu recolhimento. Em 6 de julho de 29, o seu primeiro interno no manicômio judiciário do Rio de Janeiro. Então aqui conta o seguinte: ele vai ser absolvido, porém ele vai ser recolhido ad vitam, tá? Por toda a sua vida, para viver dentro do manicômio judiciário do Rio de Janeiro. Só tinha um problema: ele era o primeiro paciente do manicômio judiciário, por isso que ele é o paciente 001, assim ele é descrito. Ele vai fugir, ele vai chegar a fugir uma única vez, ele vai fazer uma corda de 4 metros lá por volta de 1935, ele vai fazer uma corda de 4 metros, ele vai fugir do lugar, vai para casa de um homem, de um amigo ali, de um colega dele, que um homem chamado Agenor, que alguns dizem que era irmão dele, teria falado com esse moço para dar um lugar ali para ele ficar, para depois ele poder fugir, que eles tinham medo do que podia acontecer dentro dessas colônias aí, né? Tinham medo do que podia acontecer dentro desses hospitais psiquiátricos judiciais, né? Desses, enfim, manicômios judiciários. E aí ele foge, só que não demora muito tempo, né? Alguns poucos dias ali, esse homem mesmo que acolhe ele, vai até a polícia e diz que ele está na casa dele. Ai, gente, a polícia encontra sem roupa, sabe, bem delirante, levam ele de novo pro manicômio judiciário e é lá que ele vai ficar. Então o lugar, ele é basicamente inaugurado, né, as suas funções são inauguradas com o Febrônio chegando, então, no manicômio judiciário em 1929. A questão dessa história toda em si é tratamento. Vocês já assistiram os vídeos que eu tenho aqui no canal falando do Holocausto Brasileiro, né? Mostrando como esses hospitais, eles funcionavam com pessoas que não eram nem consideradas, vamos colocar, bandidos. Esses, eles consideravam assim, são bandidos malucos. Então, é bem difícil da gente conseguir imaginar até onde isso podia chegar. Talvez o tratamento fosse até melhor, mas eu não acredito nisso. A quantidade de pessoas que vieram de outros lugares, até mesmo de outros lugares do mundo, tá? Visitar o Febrônio, conseguir uma entrevista com o Febrônio, conversar com esse homem, tanto para estudantes brasileiros, pessoas que estavam fazendo aqui história, né? Iniciando história aqui tanto na psiquiatria como também aí nessa parte de estudos, né, e também de estudos criminais era muito grande. E o Febrônio, ele era assim ali o paciente zero para isso tudo. Ele iniciou esse estudo todo. Tiveram pessoas de outros países que fizeram menção a ele. Então assim, ele passou a ser um cara muito conhecido fora do Brasil. Mas ele não era, vamos colocar assim, o primeiro caso de pessoas um pouco psicopatas. Por exemplo, nós temos algumas coisas que aconteceram que são no mínimo estranhas, como é o caso da Rua do Arvoredo,
né? Se a gente parar para pensar, também aconteceu antes do Febrônio. Então, Febrônio acabou, né, sendo conhecido, reconhecido e também quase um nome, aí virou um nome amaldiçoado. Então, os locais, os cartórios, né, que eram cartórios católicos e tal, religiosos, eles não aceitavam que você batizasse uma criança como Febrônio. Pessoas que porventura tinham esse nome, tinham seu nome modificado, então assim, e as mães, né, tem muito disso, repete-se muito, né, nas fontes, que as mães diziam que ao invés de falar que o bicho papão vai te pegar, eles diziam que o Febrônio, olha, cuidado com o Febrônio e tal, as crianças morriam de medo. Então tudo isso foi se criando aí nessa aura toda, e aí a gente vai se deparar com uma coisa, uma pessoa que era extremamente interessada no Febrônio. As pessoas estavam apaixonadas pela ideia do modernismo, então aquela coisa toda, e quem acabou recebendo aí, quem acabou comprando um exemplar do livro, né, do Príncipe da Luz, que é o livro ali do Febrônio, foi o Mário de Andrade. Só que o Mário de Andrade, ele soube quando, em 1929, a polícia mandou que todos os exemplares fossem recolhidos e queimados. Então as pessoas ficaram sem o livro. Ele ficou na dele por quê? Porque o livro não era assinado pelo Febrônio. Então ele ficou ali e deixou o livro. E ele sempre teve posse desse livro. Depois eles descobriram que parece que ele é o único exemplar existente dos livros que o Febrônio acabou vendendo. E o Mário de Andrade teria ficado assim muito, mas muito impressionado com a escrita, né, do Febrônio. Muitas pessoas têm dificuldade, porque parece que eles acabaram digitalizando esse livro, você pode ler ali algumas partes e tal. Por isso que eu digo que muito da história do Febrônio, que ele fugiu com determinada pessoa, que foi em determinado lugar que ele foi alfabetizado. Isso tudo são coisas que estão no livro do Febrônio, como por exemplo, que de repente aí essa senhora da luz, aí essa coisa toda da luz acabou indo atrás do menino renegado, que seria ele e tal. Então tem muita coisa que mistura um pouco de ocultismo, um pouco de Bíblia, né, um pouco de conhecimento bíblico e também um pouco de autobiografia ou talvez a biografia da imagem que tinha dele mesmo. Então tudo isso vai dentro desse livro, é um livro relativamente curto e escrito também com a grafia da época, né, com a forma de se escrever da época. Então é um livro um pouco ruim de ler, né, também porque é um pouco entruncado com essas palavras que são muito difíceis. Porém, né, como isso nunca foi revisado, atualizado e etc., se você parar para pensar, era um livro muito bom, né, era como se fosse assim, a ideia do modernismo no início, que era aquela coisa meio o louco genial, né? Essa coisa do gênio e louco, né? Médico, gênio e louco, todo mundo tem um pouco. Então, essa coisa toda se corroborava. E o Mário de Andrade ficou encantado com essa forma dele escrever e fez, né, alguns elogios incríveis, né, ali pelos rodapés ali sobre a escrita, sobre o livro ali do Febrônio, o índio do Brasil, quase o colocando ali num patamar de gênio. Então, depois eles descobriram que era na biblioteca do Mário de Andrade que tinha ali essa edição, isso por volta dos anos 80, e é quando então eles digitalizam e talvez vocês encontrem pela internet aí, tá? Não vou falar nada, mas procurem aí que de repente vocês encontram essa parte digitalizada. Mas é extremamente interessante a gente perceber que muitas vezes nessa história ela é contada e recontada, e eu tentei me ater direito à parte onde isso é registrado ou de forma médica ou de forma criminal, porque todo o resto é só muitas vezes delírio da cabeça dele. Eu vi um filmezinho, né, que tem falando sobre a vida dele, falando com ele também. Ele já tá com os seus 80 e poucos anos, já vamos chegar aí no final dele, tá? Porque ele passou a vida inteira dele, vai passar quase 60 anos na colônia, tá? Ele vai passar quase 60 anos nesse manicômio judiciário e vai perder a vida lá dentro. Então, ele vai ter uma prisão perpétua, tá? Então, vamos tentar entender. E aí eles vão conversar com ele para fazer esse filmezinho contando um pouco sobre a vida do Febrônio, né? E quando eles conversam com ele, já muito idoso, ele já tá com seus 80, acho que seus 85 anos de idade, eles começam a conversar com ele e fazer algumas perguntas. Por isso que eu falo, tem que ter um pouco de cuidado, porque ele tá falando ali o seguinte, que eles perguntam para ele o que ele vai fazer quando ele sair de lá, né? Quando ele sair, né, do manicômio. E ele diz o seguinte, que quando ele sair de lá, ele vai construir uma casa igualzinha a essa que ele morava.
Só que ele estava morando ali numa colônia ali, né, para pessoas com problemas. Parece que já não era mais nenhum manicômio ali, já era como se fosse uma colônia. E as pessoas que trabalhavam lá gostavam muito dele, então tratavam ele muito bem. Tem até um rapaz que fala que não queria que ele saísse de lá. Porque ele vai ter o quê? Ele não tem família para cuidar dele, ele não tem nada, ele já é um senhor muito idoso, não tem mais como ele ter nenhuma maldade, isso já foi, eles conseguiram ver com os próprios olhos, e que lá todo mundo gostava dele, e as outras pessoas cuidavam dele também, davam banho, ajudavam a alimentar, e que ele era uma pessoa querida. Então ali vai mostrando que a cabeça dele ainda tinha umas coisas que passavam pela cabeça dele, quando falavam para ele quem era, por exemplo, os filhos da luz, ele começa a dar algumas coisas, algumas informações desse negócio dos filhos da luz, é quando também a gente vai tendo uma dimensão de que tinham outras pessoas que também seguiam aí esses conceitos dele. E aí eu me pergunto, será que ele foi o único, né, a fazer essas vítimas? Será que ele foi o único que de repente encontraram os peitos tatuados? Porque essas tatuagens e essas marcas que ele deixava eram em todos que ele vitimizava eram encontrados dessa forma. O dentista nunca foi encontrado, então presume-se aí que o próprio Febrônio tirou a vida desse homem até para poder roubar a identidade dele. Mas tinham outras pessoas que sim utilizavam e parece que andavam com ele e tinha ele aí como mentor espiritual. Então não dá para saber, tá? Então você escuta muitos relatos de pessoas de cadeia que chegaram aí a estar na cadeia com ele, que não é muito interessante, assim, parece que ele entrava nos transes, assustava as pessoas, e que tinham pessoas que tinham o tal medo que eu sempre comento aqui, que é o medo religioso, de que de repente o Febrônio fosse colocar ou mandar alguma entidade atrás dessas pessoas. Então isso são coisas interessantes de serem colocadas. Depois que ele for preso, ele não vai parar, ele vai ser um preso muito difícil, ele vai machucar pessoas lá dentro, ele vai ser uma pessoa que vai precisar ali ser contida muitas vezes. E a gente sabe que essa forma de contenção podiam ser muito variadas, dependendo aí, ai meu Deus, da imaginação do médico que cuidasse, ou da pessoa, né, da imaginação da pessoa responsável aí por essas pessoas. E ele foi o primeiro, mas não seria o último, né, a entrar então nesse manicômio judiciário, e teria ficado lá a sua vida toda. Depois ele acaba assistindo um filmezinho que é feito sobre ele, parece que é um filme de 11 minutos. Ele fala, né, que ele não tá daquele jeito, é como se ele continuasse pensando nele como ele era jovem ainda. Ele já estava doente, ele tinha efizema pulmonar, que, né, acabava ali sendo piorado ali a cada ano, e ele já estava com bastante idade. E Febrônio, ele vai falecer com 89 anos. E basicamente ele vai passar desse tempo, né, desde o julgamento dele, depois teve a fuga em 1935, então a última vez que ele colocou o pé na rua foi em 1935, quando ele foge, mas depois ele passa o resto da vida ali, 50 anos, se a gente for contar tudo, né, mais de 50 anos no manicômio judiciário, e sinceramente ele também nunca melhorou. Então a gente sabe que se ele tivesse ficado solto, ele teria continuado fazendo as mesmas coisas. Mas ele deve ter passado ali por diversos tratamentos experimentais, porque ele passou sim a ser objeto de estudo, tanto da psiquiatria, como, né, de pessoas que queriam começar a fazer perfis criminais, estudar essa forma criminal. Ainda era uma época que se utilizava muito formatos de corpo, formatos de rosto, para definir o que uma pessoa é capaz ou não. Então tudo engatinhava, e ele foi aí, vamos colocar aí, o primeiro que eles começaram a ter ali para estudar, porque estava vivo, podia falar, podia responder, podia ser observado. Então muitas pessoas ali conseguiram mais de uma entrevista com ele para poder analisá-lo. E não sabemos aí, né, isso é formalmente, não sabemos informalmente, não sabemos em questão a medicação, se essa pessoa passou também por testes de medicação, não sabemos. Mas por mais, né, que seja notório, é notório você olhar uma pessoa nessa época, ele foi um homem que não se importou com nada disso, tá? Ele foi uma pessoa que estudou, ele se tornou uma pessoa extremamente influente, fez muitas coisas e não se importava. Ele seria um médico negro, gente, em 1920, sabe? Então, um dentista de pele preta em 1920, um médico de pele preta em 1920. Estava dentro da casa de pessoas influentes, tá? E nessa época, você ser preto, você ser pobre, era muito complicado. E aí, quando você via uma pessoa que era preta e tentava agir
como um rico, que seria uma pessoa branca, a coisa era ainda pior, e era o caso dele, porque ele era um cara que andava bem vestido, que tinha um diploma, e aquilo devia dar um nó na cabeça de muita gente. Como esse cara tem um diploma? Então vocês conseguem entender a audácia, né, para as pessoas da época desse cara, e isso tudo fez ele ser, na verdade, querido. Então muitas pessoas gostavam dele, incluindo a própria penitenciária. Quando ele fica no manicômio, na penitenciária, perdão, né, no manicômio judiciário, quando ele falece, o governo não quer, o Estado não quer arcar com nenhum tipo de despesa de funeral dele. E é nessa hora que as pessoas que ficaram ali, que tinham muito tempo trabalhando, se juntam e pagam então o enterro dele. Ele é sepultado, eles não colocam aqui onde, tá? Então isso também não é importante, porque pode ir gente lá, né, depredar, fazer essas coisas, e os funcionários pagam o enterro dele. Então, para as pessoas ali que estavam acostumadas com ele, ele era uma pessoa muito maravilhosa, assim como ele devia ser para as outras pessoas que não eram suas vítimas, mas de fato ele tinha esse delírio religioso e na cabeça dele ele ainda assim não cumpriu o que foi pedido, porque eles tinham pedido 10. Agora, se ele conseguiu os 10, a gente não sabe, porque o que se tem notícia foram 2, mas nós conseguimos ver aqui quantos ele tentou e não dá para saber, porque existe vários momentos aí que lacunas foram abertas e a gente não sabe. Por exemplo, se essas mães que foram ter filhos, né, foram ter bebê ali, ele foi fazer o parto, se ele fez alguma coisa, se isso terminou, como isso terminou, não dá para saber, porque a história dele é muito cheia de buracos. Em uma época que era super interessante para as pessoas, né, as pessoas achavam assim interessantíssimo entender o que acontecia em Londres com o Jack. E aí a gente tinha aqui o Febrônio que estava fazendo tudo isso, mas as pessoas estavam ali tentando entender quem era o Jack. Então, bom, mistérios que ficam até hoje, e esse não era nenhum mistério, estava estampado na cara de todo mundo. Por 37 vezes ele sentou de frente a um policial, mas ele continuou fazendo tudo o que ele tinha que fazer e veio a falecer com 89 anos de idade. Mas aí a gente tem que pensar no seguinte: primeira vez que foi aceito então uma pessoa incapaz por problemas que tem que ser tratado, que é o caso, era o caso do Febrônio. Vocês viram ali o que os médicos escreveram, li para vocês. E também por que ele marcou? Ele marcou por ser o primeiro paciente em um manicômio judiciário, onde uma pessoa está, né, por não poder ir para uma penitenciária, ele vai receber tratamento, mas ali com a tutela do governo, enquanto ele estiver vivo, porque ele tem doença que não tem cura. Então, isso também é uma pauta que muitas pessoas levantam, principalmente pessoas que são dessa área, né, que são da área da psiquiatria forense e tal, que defendem que pessoas que têm determinadas ali, né, doenças, psicopatas, por exemplo, não deveriam sair da cadeia. Acredito eu também que não, sendo isso provado, documentado de forma correta e não simplesmente utilizado esse dispositivo para depois, em 3 anos, receber uma nova avaliação e ir para a rua, sabe? Utilizar de uma forma correta e não como dispositivo de sair pela tangente e se livrar da sua pena, que é o que às vezes acontece aqui no Brasil. E parece que até hoje esse caso ele é estudado tanto em direito como também, né, na parte de psiquiatria. As pessoas aprendem porque, enfim, o cara ele dominava muita coisa que nem tinha sido descoberta na época. E eu também, agora eu, Joyce, tá? Eu acredito sim que ele devia ter mais pessoas que seguiam ele, até para ajudar a cobertar algumas coisas, para ele conseguir fugir dos lugares, e que também, eu acredito sim, era uma época que as pessoas falavam não apenas, né, só de outras religiões, mas também tinham as outras filosofias, existiam pessoas ali com outras práticas, ali outras formas de viver, e isso tudo, tá, gente, essas pessoas que descobriam as mesas girantes e tudo mais, isso acontecia na roda dos ricos. E ele normalmente gostava mesmo, era da roda dos ricos. Parece que até o próprio Mário de Andrade era um pouco afeito aí a coisas, né, diferentes, pensamentos diferentes, né, sobre a vida, comportamento, Deus e enfim, mandamentos religiosos, entre outras coisas. Então, acredito que ele possa ter tido sim algum contato com alguma coisa que alimentou já um ego super inflado que provinha, enfim, dos problemas dele, fazendo assim se tornar a persona Febrônio, porque no fundo ele é a persona Febrônio, o nome real dele nem dá para saber.
Assim, ele foi tanta coisa diferente que não dá mais para saber. Algumas pessoas estipulam que é um nome, outras que é outro nome, mas o real nome dele nem dá pra gente ter certeza de tantos nomes que ele acabou utilizando e a carência de registros também da época que ajudam também a fazer isso ser ainda mais complicado. Mas deixa aqui embaixo se vocês conheceram essa história, se vocês conseguiram ir até o final. Eu tentei trazer isso aí porque eu achei muito interessante, mas muito mesmo. Acho que eu seria capaz de falar por 5 horas sobre isso. Acho que eu falei sobre isso final de semana inteiro, então não sei, eu ficaria aqui uma noite inteira falando desse caso, porque eu achei interessantíssimo, muito bacana, fora as coisas que não são, né, ali não tem como provar. Então assim, você fica meio, né, nossa, tem sempre uma história ali um pouco mais assustadora aí, que até poderia ir por ser essas assustadoras. Aliás, esse caso eu coloco na segunda, eu coloco esse caso na sexta, porque é um caso e tanto. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês uma excelente semana, super beijo e até o próximo vídeo. Fui!